Hoje nós vamos falar sobre os anjos atômicos. Anjos atômicos se refere a 16 átomos especiais que nós temos no corpo. Qual é o objetivo da gente ter esse conhecimento? É a gente observar se os nossos anjos atômicos aconteceram, foram liberados, surgiram, se diluíram no nosso corpo com o equilíbrio necessário que precisa ter. E se não foi, nós vamos estar falando das recomendações também sobre isto que a gente está dizendo. Vamos estudar? Vamos trabalhar? Começando hoje tema novo. Anjos atômicos. Então a gente trabalhou bastante sonho, tem muita fita sobre sonho. E hoje nós vamos falar sobre os anjos atômicos. Esse nome pode levar as pessoas a pensarem que a Lu ia falar hoje aqui de São Miguel, São Rafael, né, do nome dos anjos. Mas não é nada disso, tá? Anjos atômicos se refere a 16 átomos especiais que nós temos no corpo. Nós temos bilhares de átomos no corpo, mas a luz está se referindo agora a uma cadeia de 16 átomos que vão se desdobrando à medida que a gente nasce e vamos crescendo, que são muito especiais. Qual é o objetivo da gente ter esse conhecimento? É a gente observar se os nossos anjos atômicos aconteceram, foram liberados, surgiram, se diluíram no nosso corpo com o equilíbrio necessário que precisa ter. E se não foi, nós vamos estar falando das recomendações também sobre isto que a gente está dizendo. Entendeu aí, gente? Então, primeiro é quando a gente nasce, com 0 ano de vida, né? É esse que nos dá impulso à vida. É óbvio que uma criança que nasceu já com problemas sérios de saúde, que fica em UTI, não é? Ela teve já um problema no nascimento. Isso impediu que o anjo atômico florisse? Esse anjo atômico, ele vai, para você ter uma ideia, até 4 anos de idade. Então a função dele é, não é, nos despertar para andar, para fazer a verticalidade. Lembrando que quando a gente está na condição de feto, a gente está vivendo o momento peixe, né, de todo ser humano. Está ali dentro da água. Depois a gente nasce, não é verdade? Leva um tempo, depois a gente começa a engatear, né? Depois a gente começa a se apoiar, depois a gente levanta, né? Então esse anjo atômico é ele que faz todo esse percurso. Então, o que pode acontecer? Uma criança que até 2 anos de idade ainda não tem um impulso de andar, é óbvio que está com problema nessa rede elétrica. Né? Até 2 anos de idade, pelo menos um impulso, você está andando, né? Tem crianças que são mais, cada ser humano é um ser humano. Mas até os 2 anos, o que eu chamo de impulso de andar? Está ficando em pé no berço, está ficando em pé no isqueirinho, ela está sentada no chão, ela se apoia no sofá para andar, não é? Se isso não está acontecendo, então a gente já está com um problema aí neste anjo atômico. E é na importância de procurar profissionais que trabalham com criança para poder entender, psicólogos, médicos, neurologistas, para poder entender o que é que está acontecendo com essa criança. Nós estamos agora nos referindo a uma criança que não tem nem impulso de andar, né?
Agora nós vamos falar das crianças que elas andam com o pezinho para dentro. Vocês já observaram isso? Meu sobrinho neto tá assim, nós estamos acompanhando. Ela anda com o pezinho para dentro. Então, ali já está demonstrando também que está com uma certa dificuldade de desenvolver esse primeiro anjo atômico. Aí essa criança precisa de estímulo. Se a gente consegue resolver cada problema no momento em que ele acontece, é muito mais fácil, porque senão os problemas vão se acumulando. Não é? Então, você que tem filho, que está pensando em ter filho, saiba disso. Precisa, a partir de 2 anos, a gente tem que observar se o pezinho, a criança botando o pezinho para dentro, o pezinho para fora, porque a caminhada é extremamente importante. Andar é importante. É importante para o processo de verticalização, para o processo da aura, né? A criança pegar essa verticalidade, a gravidade da Terra. Quando ela verticaliza, ela está ok com a gravidade da Terra. É quando a criança está gravitacional, está aprendendo a lidar com essa gravidade, entendeu? De não cair nem virar para frente, nem virar para trás. Então, tem muitos significados, assim, de equilíbrio emocional da criança, equilíbrio neurológico, tá? Se está acontecendo qualquer coisa, é muito importante estar atento para procurar ajuda médica, ajuda psicológica, para entender por que é que essa criança está botando ou o pezinho para dentro ou o pezinho para fora. Ela pode estar até em pé, mas é um em pé que não traduz segurança. Para traduzir segurança, ela tem que estar com os pezinhos bonitinhos sobre o chão, né? Tem que estar ali sobre o chão, com os 2 pezinhos, um na frente, outro atrás, andando direitinho para frente, porque à medida que isso vai acontecendo, vai andando, a criança vai aprendendo uma série de coisas, aprendendo a ter segurança, autoconfiança, né? Segurança, autoconfiança. Se ela tem um andar que não está muito bom, ela não vai ter confiança. Você vai botar numa bicicletinha, ela não vai querer andar. Entendeu? Ela não está desenvolvendo a autoconfiança. Isso pode dar problemas na fala, pode retardar um pouco o início da fala também, não é? Ou o desenvolvimento da fala. Porque falar, quando a criança fala e começa a desenvolver a fala, é o momento em que ela liga com a energia kundalínica. A energia kundalínica nas crianças de 2 a 4 anos, de 1 ano e meio a 4 anos, aí a média, né? 2 anos é uma média. Significa que atua através da fala. Aí já sabe que ligou a energia kundalínica. E o que significa isso, Lu? O que é? Significa que ela já está começando a se aprontar, a se preparar, a se organizar para fazer os outros aprendizados além da segurança e da autoconfiança. Ela vai começar a ficar curiosa, ela vai ficar querendo saber onde as coisas estão, o que é aquilo que ela está pegando, não é? Ela vai começar a brincar com o boneco e ali ela vai demonstrar como é que ela é criada. Uma criança que é criada com amor e segurança, ela trata bem dos seus bonequinhos, ela trata bem de suas bonecas. Entendeu? Mesmo menino, bonequinho, cuida bem do seu carrinho para brincar. Uma criança, se ela está recebendo alguma violência, eu gosto sempre de falar isso para as mães ficarem atentas, porque às vezes a mãe não acompanha a criança, né? Ela está na creche ou está com outras pessoas. Ela não dá bola para os brinquedos, ela quebra os brinquedos, entende? Ela não tem uma boa relação com o animal. A criança que ela está bem emocionalmente, aí entre 2 e 4 anos, ela começa a ter uma relação com os animais, ela faz carinho nas bonecas, nos bonecos, né? Brinca com harmonia, então isso é extremamente importante. Aos 4 anos, mais um anjo atômico desperta desses que há lutas especiais, que a luz está se referindo aqui. Então agora temos uma criança com 4 anos, com 2 anjos atômicos despertos. O primeiro que trabalhou a verticalização e esse segundo que vai estimular a curiosidade, que vai estimular a criança a ligar fatos, não é?
Ela vai dizer assim, este é meu pai, esta é minha mãe, este é meu irmão. É muito comum, inclusive, nessa época, a criança pegar cordão e ficar amarrando coisas, que é o momento em que a cabecinha dela está amarrando coisas. Ela está observando a família, ela observa se o pai sai, se o pai volta, se a mãe trabalha fora. Ela abre para um outro universo. E é um momento extremamente importante, porque a partir dos 4 anos, a criança começa a ter contato com o seu eu, ou com o seu ego. Né? Que a palavra ego também significa eu, nosso eu. Eu vejo muito as pessoas falarem que o ego é uma coisa ruim. Não é. Não é? O que é ruim é um ego desestruturado. Então, o que é uma criança que tem um ego bom? Ela não gosta de ficar suja. Ela não gosta, ela não admite. Se ela pisa numa coisa que é suja, ela não quer, entendeu? Ela começa a ter uma certa vaidade, não é? Ela quer ouvir o que as pessoas pensam dela. Ela quer saber se ela é admirada, se acham ela bonita. Se isso começa em torno dos 4 anos de idade, a criança começa a fazer esse tipo de amarração. O que é que pensam dela? Qual é a relação que ela tem com o pai, com a mãe? Não é se há afeto, se não há. Então esse é o momento em que vai estruturando o ego. É uma fase muito importante. É uma fase que a mãe precisa estar presente. Se tem o pai, está presente. Se tem a mãe, está presente. Não é a família, a avó, avô, tios. É extremamente importante nesta fase, porque é aí que a criança começa a formatar na cabeça dela o seu externo. Né? O seu externo. E aí a família é um conteúdo importante para essa criança se sentir amada, se sentir estabilizada. Os maiores problemas que nos leva a gente até 70 anos com problemas é nesta fase, tá? É nesta fase, dos 4 aos 12 anos. Este é um período extremamente importante. É um período que toda a sensibilidade está aflorada, é o momento que todos nós somos mais inteligentes, é um momento que a gente desperta para a vida, não é? Se a gente aprende a tocar um instrumento nessa idade, abre muito para música e arte. É a idade que se a criança começa a ter contato com outro idioma, não é? Grandes indicações que ela terá facilidades em aprender línguas mais tarde. Então é um período muito sério, de muita força de descoberta. Poxa, Lu, né? Você está falando aí de 2 anjos atômicos, de 4 a 12, abre mais 2. Com 12 anos nós estamos com 4, que é 25% da quantidade de átomos especiais que nós temos. Você veja bem, são 16 anjos atômicos. Aos 12 anos estamos com 4, 25%. Já com 12 anos de idade. Depois vocês vão ver aqui as idades. E isso vai de uma forma mais diluída. Então, de 4 a 12 anos, a criança está com 4 anjos atômicos. Tanto o menino quanto a menina. 25% dessa cadeia especial de átomos. Por isso que é extremamente importante, assim, incentivar a curiosidade. Eu vejo, às vezes, as crianças muito tempo no celular, entendeu? Assistindo aqueles filminhos. Eu não acho errado, não, o contato da criança, porque é a era da tecnologia. Eu, como muitas pessoas, sabemos da era eletromagnética, sabemos que vai ser online mesmo, a nossa vida vai ter um outro tipo de comunicação, não é? A nossa casa cada vez mais ficará reservada para os grandes amigos, para a grande família. Muitos trabalhos que podem ser feitos em casa será feito, como o meu, por exemplo. Né? Eu trabalho aqui em uma sala, mas poderia também fazer de casa, que fica mais organizado para mim fazer aqui.
enfim, mas não saio para a rua, não pego muito ônibus, a sala é perto da minha casa. Enfim, essa era eletromagnética que a gente está passando. A gente pede a comida vem em nossa casa, até supermercado pode vir em nossa casa. Então nós vamos ter uma mudança muito grande disso. E esta mudança implica na comunicação tecnológica. Então quando as pessoas dizem, não, eu não deixo meu filho pegar no celular, eu acho até mais preocupante, porque a criança está à margem da sociedade real e isso também dá muitos problemas depois, não é? E a saúde emocional, a saúde mental de uma criança, ele precisa acompanhar o seu tempo, o que as outras crianças estão fazendo. Ah, Lu, então eu tenho que copiar a educação das outras crianças? Não tem nada a ver com copiar, mas tem a ver com conviver. E se vai conviver, as outras crianças estão brincando com celular, ele não sabe brincar. Eu conheci uma criança que teve sérios problemas com relação a isso. A família era extremamente radical com relação a algumas coisas, e uma delas era computador, extremamente radical. Vinha de uma escola extremamente radical. Isso trouxe uma série de coisas, porque a criança fica antissocial, não é? Então a gente precisa entender um pouco dessa coisa de convívio, da importância do convívio. O convívio não é só relações sociais. O convívio é a transmissão de identidade de uma geração. Não é? O jovem que ele não está dentro da sua geração, que ele não acompanha o seu circuito geracional, ele vai ter uma série de problemas. Enfim, né? Ele pode até não ter alguns problemas que outras crianças vão ter, mas eles vão ter, vai ter problemas horríveis. É horrível o jovem que não consegue se comunicar. Isso pode levar para o resto da vida. Então, tudo com inteligência e equilíbrio. A saúde mental e a saúde emocional precisa de equilíbrio. De equilíbrio, do caminho do meio, como dizia Siddhartha Gautama, o Buda, não é? Então, com 12 anos, de 4 a 12 anos, é um período, na minha opinião, que estudo energia, que estudo alma, que estudo psique, mente, comportamento. Eu vejo que é o período mais importante e determinante da nossa encarnação. Se você que está aí com mais idade teve este período difícil de sua idade, dos 14 aos 12, você viveu muita violência doméstica, pai e mãe brigando, não é? Violências. Às vezes os pais se preocupam muito com o aspecto financeiro e é importante se preocupar. Mas a violência doméstica é pior do que comer pão sem manteiga. Comer pão sem manteiga a criança administra. Não ter um dinheiro para uma roupa cara, para um sapato caro, o jovem administra isso. O que ele não administra é a violência. E quais são os tipos de violência que danificam a nossa personalidade? Dos 14 aos 12 anos, conviver com pessoas que ficam bêbadas. O adulto bêbado para a criança é muito forte. Não é? É uma imagem, para qualquer criança, é uma imagem muito forte. Porque ela vê o desequilíbrio, entendeu? Tem crianças, inclusive, que têm medo, que começam a ter medo de pai, de mãe, ou de avô, ou de tio. Eu tratei muitos casos assim, de crianças que tinham medo e a família nem percebia. Né? Porque o medo, a pessoa que tem medo de um parente, de um pai, de uma mãe, de um irmão, a criança camufla. O medo é tão grande que ela não quer que o adulto saiba que ela tem medo, ela camufla. É muito forte o medo que uma criança faz da mãe e do pai, porque camufla e isso leva para o resto da vida. Né? Então, ver bêbado, ver brigando, o pai falando mal da mãe, é horrível isso, a mãe falando mal do pai, é a pior violência que uma criança pode passar, é a violência, esse tipo de violência, porque mexe com a dignidade, mexe com o amor próprio, né? Então, se eu sou filho de uma coisa ruim, eu também sou ruim. Entende? Então, às vezes os adultos dizem coisas, mas eles administram na idade, na maturidade, sabe que foi dito no momento de chateação, de zanga, de briga, mas a criança não. A criança ela tem uma outra relação com isto.
você ter uma ideia, o ouvido da criança é muito mais sensível que o nosso. Então, se a gente troca um grito, 2 adultos trocam um grito, já é incômodo para os adultos, você não pode imaginar para uma criança. Crianças podem começar a fazer xixi na cama, né? Pode recolher, não querer ir para a escola, ter medo de ir para a escola e ter briga dentro de casa com o pai e a mãe. A criança acredita que se ela estiver em casa, ela pode impedir isto. Né? Então, uma maioria dos traumas que eu trabalhei com criança de 4 a 12 anos e desajustes de personalidade é porque dos 4 aos 12 anos foi muito invadida. A criança até 12 anos ela precisa de um ambiente calmo, não é de um ambiente rico nem pobre, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com estabilidade. E o pai e a mãe são as figuras mais importantes, ou um tio, ou um avô, o responsável pela essa criança. É a figura em que a criança se mira, é como um exemplo, é como um modelo. E tem uma tendência muito grande a repetir e copiar, consciente ou inconscientemente. Não é? Então, a maioria dos jovens que eu peguei com drogas, com 16 anos, 17 anos, vinha de uma fase não boa com a família dos 4 aos 12 anos. A criança nessa idade ela já tem condições de compreender algumas coisas. Então se lida com o não falado, com desculpas, com justificativa, com hipocrisia. E isso dá uma insegurança imensa, porque ela sabe que existe ali um conteúdo, um contexto que não estão dizendo para ela. Então deve ser uma coisa muito terrível. Tem um momento em que a criança começa a ter as fantasias graves mesmo. Ela pode ver um pai como um monstro, uma mãe como um monstro, se essa fase não for bem administrada. Porque se é uma coisa incontável, se é uma coisa que ela não pode saber, imediatamente ela já ficciona, né? Se o caso era grave, ela transforma em 10 vezes mais grave. Então o diálogo desde os 4 anos é importante. Não o diálogo adulto, que adultere uma criança, mas observar o que ela já tem condições de compreender. Então, se ela viu o pai bêbado, seu pai bebeu uma bebida que deixou ele assim, ele se descontrolou. Sabe quando você quer chocolate, que eu digo não só um pedaço para não ter dor de barriga? Então, seu pai usou essa bebida muito. Então, pode ser que ele venha vomitar, pode ser que ele tenha dor de barriga. Olhe como ele não está bem. Ou a sua mãe. O exemplo serve para a sua mãe, a sua avó, a sua tia, uma visita que recebeu dentro de casa, não é? Porém, será muito mais forte com aquele que a criança é responsável por ela, seu pai, se é a mãe, se é os dois. É bem importante isso. Nessa fase também é extremamente importante estar acompanhando a relação dela com a professora ou com o professor na escola, que é o momento da criança fazer os seus modelos, não é? Então o professor, a professora, o professor de ginástica, se a criança tiver, se faz um esporte, se estuda um idioma, ela vai, se ela tem simpatia pelo professor, se ela tem empatia com os seus professores nessa idade, abre um grande campo de ser um bom aluno, dela gostar de estudar, criança querer estudar, porque é uma relação muito afetiva, esse momento é muito afetivo. Então o professor é um ídolo, a professora é um ídolo. Se há simpatia, há uma tendência muito grande desta criança desenvolver o seu intelecto prazerosamente, gostar de estudar. Minha filha adorava a professora dela. Isso foi um fator que abriu bastante para ela gostar de estudar. Não é? Elas gostavam da escola, todas as duas gostavam da escola que estudavam. Eu sempre respeitei muito o gostar da criança. Aí a pessoa diz assim, eu boto naquela escola porque é mais perto para mim. Criou-se um costume dos pais escolherem a escola dos filhos dentro das suas necessidades. E a escola é para a criança, não é? Eu sei que às vezes é difícil, não é verdade? É difícil, porque tem que levar a criança na escola, tem que trabalhar,
né? Mas tudo isso a gente precisa pensar também muito antes dela nascer, né? Eu sempre lembro a todo mundo isso. A escola é para a criança. Se a escola que é para a criança, que ela gostou, que ela está se sentindo bem, que ela foi bem recebida, é a mais perto, é a mais favorável para os pais, bom, se não é preciso repensar. Não é preciso repensar. Né? Até colégio público, existe algumas dentro de um bairro, né? Não é só uma. Então é extremamente importante essa fase, porque tudo que é dos 4 aos 12 anos, quem são os amiguinhos? Se a criança faz um amigo nessa faixa etária, a probabilidade dela levar esse amigo para frente é muito grande. Não é muito grande. Se ela faz ali um amigo forte, uma amizade forte, né? Minhas meninas, ela tem os amigos todos dela, chamam até a gente de tia, que foi feito nessa idade. É bem forte, eu insisto em dizer, porque é uma idade extremamente forte. É neste período que, se a criança está manifestando muita dor de garganta, a garganta é um problema físico, mas eu não acredito que nada é só físico e também não acredito que nada é só emocional. As questões emocionais, na minha opinião, atingem o físico de alguma forma. Entendo como físico, o físico mesmo, a saúde, os órgãos, o estômago, o intestino, o paladar, né? Se a criança come muito, já tem um problema sério aí. Tem uma quantidade de comida adequada para a criança, principalmente nessa fase. É um período de formação. Com 12 anos, ela já tem uma visão de mundo muito maior do que muitas vezes os pais conseguem ver, não é? Então eu insisto muito com relação a este período. Não se começa a ter pesadelo nesse período, se está fazendo xixi na cama, se está sendo violento, se está cuspindo no rosto das pessoas. Eu conheci um garoto com 5 anos, ele cuspia no rosto da babá dele. Uma criança completamente sem limite, né? Cuspir no rosto, entendeu? Né? Então a criança, ela vai desenvolvendo uma agressividade, é importante ter limite, né? Se ela fez uma coisa errada, não pode passar por cima. Ela precisa saber que aquilo que ela está fazendo é errado e que não é bem apreciado. Ela não pode repetir. E a criança, quando ela sente que está sendo educada por alguém, ela se sente mais segura perto deste alguém. Se a criança é largada à toa, ela também sabe nessa fase que ela é largada à toa. Ela já tem um nível de percepção para compreender. Se existe um zelo, uma preocupação com a alimentação dela, né? Se existe um zelo para saber se ela está com o pé limpo, se ela escovou os dentes, se ela penteou o cabelo. Todas essas atitudes a criança recebe como afeto. Eu existo, eu estou sendo visto, alguém me vê e cuida de mim. Se o pai justifica, não, cuspiu, mas tá zangadinho, depois não vai cuspir mais, nada disso traz segurança. A criança, quando ela cospe no rosto de alguém, ela sabe o que ela está fazendo. Ela está fazendo para agredir. Ah, mas é tão pequenininho, tem 5, 6 anos. Já sabe. Por que está cuspindo no rosto? Porque não está cuspindo no chão, né? Então ela está direcionando ali a agressividade dela, se ela está batendo nos irmãos menores. É óbvio que ela sabe que está batendo, porque senão ela não batia, né? Então precisa entender por que essa criança está fazendo isto. Geralmente, de cada 100 crianças, 99 é criança sem limite, que o pai e a mãe não quis ter, ou quem cuida da criança, não quis ter o trabalho de educar. De educar mesmo, de estar acompanhando passo a passo, né, ali junto com a criança, conversar, dar limite, dizer que não pode gritar. Então este é um período fundamental para a formação do caráter. Se neste período a criança chega aos 12 anos agressiva, sem respeitar o professor,
sem respeitar o pai ou a mãe, se ela apronta, se ela começa a fazer coisas, a probabilidade de entrar em drogas, não é? De começar a beber, de procurar se marginalizar é muito alta. É muito alta, não é? É bastante alta, meus amigos. É bastante alta. Dos 12 aos 16 anos, ela agora vai entrar num outro processo. Só nesse período de 12 a 16, nós recebemos 4 anjos atômicos, de uma vez só. Veja bem, com 0 ano abriu 1, com 4 anos abriu mais 1, de 4 a 12 anos abre mais 2, e dos 12 aos 16 são 4 anjos atômicos de vez. Tem um processo de amadurecimento muito grande. Então a criança precisa aportar, chegar aos 12 anos de idade, aos 11, 12, 10, 12, 11, 12, é uma média, não é? Aprendendo a respeitar as pessoas, sabendo o horário de dormir, o horário de comer, não é? O que é que ela pode, o que é que ela não pode fazer. Ela precisa saber que ela não é dona da casa, o dono da casa são os adultos, o pai, a mãe, o responsável. Ela sabe que a casa, ela vive na casa, a casa é dela também, mas quem determina as coisas da casa são os adultos. Se a gente precisa que a criança venha ajudar a gente, não é? Aí modifica-se um pouco. Essa criança vai ter alguns problemas de precocidade que precisará ser administrado mais na frente. Eu estou falando aqui de equilíbrio, como que acontecem as coisas em equilíbrio. Por isso que quando eu vejo os meninos na rua, não é, com 8, 9, 10 anos, que eles pegam a gilete e cortam uma pessoa, a pessoa fica, mas com 8 anos esse menino já é assim? Esta frase, ela é muito superficial. Eu penso que a fase mais correta seja, com 8 anos já passou tanta agressividade no seu corpo, na sua alma, no seu psique, que já é tranquilo conviver com sangue, dar corte nas pessoas, maltratar as pessoas, não é? Ela está entregando aquilo que ela recebeu. É bem sério o que a gente está conversando aqui. É bem sério. A sociedade, ela gasta muito dinheiro porque ela não investe nas crianças dos 4 aos 12 anos. Se houvesse um investimento social maior, com certeza nós teríamos bem menos problema, teríamos bastante economia de dinheiro, como acontece nos países de primeiro mundo, né? Nos países com nível de consciência social, onde o racismo não chega aí a ponto da gente achar que uma criança de 8 anos já é uma criminosa, né? Um país mais desenvolvido, as pessoas sabem que essas crianças foram criminalizadas. Aconteceu crime com ela, ela só sabe crime, ela só entende de crime e ela repete o crime. Na rua, repete o crime com os coleguinhas, porque ela foi o que ela recebeu. Então é um período assim bem danado. Criança com 12 anos, ela precisa aportar nessa idade, tanto o menino quanto a menina, já sabendo que lugar ela representa na casa, que é o lugar de, ela tem que respeitar os mais velhos, ela tem que respeitar um adulto. Isso levará ela para a sala de aula com mais respeito, ela vai respeitar o professor, ela vai entender o que está fazendo na sala de aula, que a sala de aula não é lugar para jogar mochila na professora, bater nos colegas, fazer bullying, maltratar os colegas, tudo isso vem, né, é uma pena quando a gente assiste isso. Tudo isso vem desses 4 ou 12 anos mal feitos. E aí vai vir o que chama de adolescência. Ah, meu filho é aborrecente. Isso é uma coisa que as pessoas criaram isso, mas se você estuda profundamente, você vê que é muito mais uma justificativa dos pais do que
Claro que a criança está recebendo muito hormônio, vimos até aqui que os anjos atômicos são 4 de uma vez, dos 12 aos 16, mas ela tem conteúdo, se ela foi bem criada até aqui, ela tem contexto, né? Ela tem repertório para lidar bem com a chegada desses hormônios, não é? Com a chegada da influência sexual. Tem muitas mães que têm muita dificuldade de entender que seu filho e sua filha com 12 anos já tem uma presença de sexualidade na vida. Já tem, porque chega a menstruação, não é? Nas meninas, os meninos começam a desenvolver esperma. Então, se isso está acontecendo, a sexualidade está vindo junto também. Né? Tem pais que pensam que se criar os filhos, não deixar o filho fazer a idade, de infantilizar, que não vai ter. Isso é a pior escolha, porque vai ter sim, gente. Dos 12 aos 16 anos, todo ser humano normal, equilibrado, vai ter o desenvolvimento sexual. Isto é uma coisa. Agora, ter um desenvolvimento sexual vulgar já vem do que eu falei dos 4 aos 12, que aí os problemas se manifestam dos 12 aos 16. Né? Já vem dos 12, o problema foi feito antes. Se a pessoa quer um filho adolescente com mais equilíbrio, é preciso ter muita atenção dos 4 aos 12 anos. Caso contrário, é bom que já procure um psicólogo, um assistente social, não é? Dentro da escola, para ir na diretora, se a pessoa não tem recurso, ir na diretora da escola e dizer, olha, acho que meu filho está precisando de um assistente social. As minhas condições, não deu condições de eu estabilizar meu filho ou minha filha. Nós vivemos dramas em casa, ela está com 4 aos 12 anos, nós não conseguimos ter um lar equilibrado em casa para ela e meu filho precisa de um assistente social. E a assistente social avisada, né, vai procurar vir encaminhar para um psicólogo da prefeitura, vai dar um encaminhamento àquilo. Se a diretora disser da escola, eu não tenho nada com isso, procura saber onde é a delegacia de ensino e vai lá. Diz, olha, pedi um assistente social, a diretora disse que não tinha nada com isso, e dentro da delegacia de ensino eles vão lhe ajudar, né? Enfim. Mas a diretora sempre tem a tutela das crianças, tem algumas direções. Se a pessoa tem condição financeira melhor, então procura um terapeuta, não é? Procura sim. Ah, mas está com 8 anos, já precisa de psicólogo? Você é que vai ver o tipo de vida que essa criança teve. Se com 8 anos ela vive com pai bêbado, mãe bêbada, agressão de toda sorte, brigas, entendeu? Violências, não é? Violência verbal, violência, indiferença, pai que vai trabalhar e que não presta atenção ao filho, não ouve o que o filho diz, ele vai manifestar problema. Ele vai manifestar, ele com certeza ele vai sinalizar ali que tem um problema. Agora tem gente que já tem mais consciência, faz, olha, o tipo de vida, eu tive um filho sem condição, ou não escolhi bem o pai ou a mãe com quem ia ter meu filho, e ele tem uma série de traumas. Então, eu já vou procurar aqui a diretora da escola, ele está com 6 anos, 7 anos, eu já vou procurar alguém aqui que ajude, né? Vou ver se tem um trabalho no meu bairro, alguém que trabalha com psicologia, e lá, você pode me ajudar? Você pode fazer uma sessão, pelo menos, semanal, quinzenal com meu filho. É importante que os pais busquem este socorro, porque daqui para frente só vai piorar. Dos 12 aos 16 anos, a criança começar a desenvolver uma autoridade, né? Ela pode até chegar a bater em pai, bater em mãe, bater em vó, bater em professor, brigar na escola, se envolver cada vez mais com o processo de marginalização. Esse é um biotipo. Ou outro biotipo, ser uma criança medrosa, que não tem amigos, que não se relaciona com outras pessoas, não é? Que não tem uma vida social, que não quer fazer um esporte, que não quer se relacionar. Ou quando vai se relacionar, já procura a droga, já procura cheirar cola, usar maconha, enfim, já procura beber,
não é? Usar, ingerir álcool para estar numa outra frequência. Então isso é fundamental, porque dos 16 aos 22 são mais 2 anjos atômicos. Eu estou escrevendo um texto para mandar para vocês e o Gabriel vai encaminhar, tá? Dos 16 aos 22 anos é um momento, um jovem com 22 anos, ele já tem que cuidar de si, ele tem que ter responsabilidade, não é? Resolver as suas questões. Com 22 anos, muitos hoje já estão dirigindo, já estão trabalhando, outros já estão na faculdade. Então é um momento onde o jovem precisa ter uma certa autonomia, né? Ele está chegando à fase adulta. Com 22 anos, ele não é adulto, ele não consegue responder pelos seus atos, ele é muito dependente de pai ou de mãe, ou dependente de alguém, ele não consegue ter uma opinião própria sobre si mesmo. Aí já vê que os problemas só estão aumentando, né? Só estão aumentando. Aí pode-se vir depressões, pode vir ansiedade, pode vir uma série de contextos que são altamente nocivos, não é, para o comportamento da vida. Pode ter dificuldade de arrumar um namorado, uma namorada, enfim, né, é um misto de infantilidade fica bem claro assim na responsabilidade. Essa pessoa não tem responsabilidade, ela não entende que precisa fazer as coisas bem feitas, não é? Então é uma infantilidade de um aspecto. Essa infantilidade pode traduzir inclusive no corpo, não desenvolver, não crescer, ficar extremamente magro ou magra, não desenvolver, ter dificuldade de menstruar. Eu conheci uma moça que com 18 anos ela já não menstruava, mas a mãe tinha um comportamento assim muito de tratar como bebê, sabe? Bebê, sempre com 15, 16 anos, dá um Mickey, pode até dar um Mickey para seu filho com 16 anos de presente, mas você precisa saber que esse não é um presente adequado para uma criança de 16 anos. Primeiro que já não é mais criança. Né? Com 16 anos, tanto o menino quanto a menina estão prontos para ser pai e mãe. Né? Então é preciso, os pais, é difícil para o pai, para a mãe enxergar isto às vezes. Né? Ela quer prolongar o máximo possível a infância dos filhos, mas não cabe ao pai e mãe prolongar a infância, cabe aos hormônios do corpo da criança, porque senão, a depender do comportamento, o hormônio está ali, mas a criança nega, sublima, e aí é muito ruim. Começa a ver sexo como uma coisa suja, começa a se sentir sujo ou suja, porque tem desejos sexuais, não tem jeito, né? Como é que vai, minha gente? 16 a 22 anos não tem isso, né? Então, e aí os problemas só aumentam, né? Daí em diante, dos 22 aos 28 anos, são mais 2 anjos atômicos. O que a gente espera de um adulto sadio aos 28 anos? Que já se sustente, que já cumpra com suas responsabilidades, que viva com o dinheiro que tem, que produz. Não é? Esse é um adulto sadio. Ele ganha o dinheiro dele. O trabalhar não tem a ver com herança. Tem gente que tem uma herança imensa, mas é importante trabalhar. Trabalhar é desenvolver conteúdo, é aprender a lidar com a outra pessoa, lidar com os outros seres humanos, não é? Eu conheci muita gente que tinha dinheiro e não precisava trabalhar, mas havia sempre uma humilhação, né? É difícil a pessoa ter autoestima se aos 28 anos ela não consegue produzir a sua vida. Ter um relacionamento com alguém, não é? Adquirir qualquer coisa, nem que seja um telefone comprado com seu próprio dinheiro. Senão fica aí uma infantilidade, aí é difícil de recuperar. Se chega aos 28 anos e o cidadão não entende, ou a cidadã não entende que ela precisa produzir, não é? Vai ter uma série de problemas, aí vai ter mesmo. Porque o trabalho, ele é sadio, o trabalho não tem a ver com quanto a gente tem de herança. O trabalho é a nossa forma de contato, de autoconhecimento, né? É o nosso talento, é a gente como ser humano produtivo na vida. Saber que aquela produção foi feita pelo meu trabalho.
da minha utilidade na sociedade, da minha utilidade em algum setor, a utilidade no ambiente médico, a utilidade no ambiente das letras, utilidade, trabalho, precisa trabalhar. Não é verdade? Precisa trabalhar. Porque senão vai dar um revertério na vida. Bom, dos 28 aos 42 são mais 4 anjos atômicos. E aí chegamos aos 42 com os 16 anjos atômicos, essa cadeia toda pronta para nos preparar para a segunda etapa da nossa vida. Não é? Você vê pessoas que têm dificuldade de envelhecer, que não quer, chega com 42 anos, não, às vezes vira até adolescente, começa a comprar roupa de adolescente, tem dificuldade de encarar a chegada dos 50 anos. A maior parte de divórcios, desilusões, acontece muito nessa idade, bastante nesta idade, não é? Pessoa que não desenvolveu outras coisas que eram importantes ter sido desenvolvidas antes. Tem um período de uma pessoa para ter muita frustração. 42 anos é a idade que você encontra a maioria das pessoas que têm depressão. É a partir daí que começa infarto, é a partir daí que começa pré-diabetes, não é? Então é um momento onde, se a gente não se preparou com consciência até aí, é um momento que muita coisa pode desandar. A pessoa ter síndrome de pânico, medo de morrer, medo de viver, não é? Medo de viver. É bem sério, esse período é bem sério, tudo isso que nós estamos conversando aqui. E o que é que nós temos para nos socorrer? O que nós temos para nos socorrer são os médicos. É por isso que é importante a ciência. As pessoas têm que ter muito cuidado antes de jogar pedra na ciência. Porque senão você acha também que você não tem socorro, que ninguém vai resolver o seu problema. E tem sim, tem os psicólogos que estudam muito tudo isso que nós estamos conversando aqui. Talvez eles não estudem com essa nomenclatura de anjos atômicos, porque isso é de astrosofia, não é? Conhecimentos astrosóficos, conhecimentos de Hermes Trismegisto, conhecimentos alquímicos, não é verdade? Está bem ligado a quem estuda a espiritualidade. Você veja que estudar isso aqui é espiritualidade. Está vendo que não tem a ver com a religião? Tudo que a Lu está falando aqui é o autoconhecimento espiritual. Por isso que quando eu digo que espiritualidade é uma coisa, religião é você rezar, ter rituais, não é? Termina o ritual, você vai embora. A espiritualidade não, a espiritualidade é muito estudo. Quem quer se espiritualizar precisa estudar, precisa conhecer. É por isso que Kardec escreveu não sei quantos livros, não é? Você vê que todo mundo escreve muitos livros quando é para transmitir informação ligada ao desenvolvimento sadio e espiritual. A palavra psicologia significa estudo da psique, da alma. Psique é alma, não é? Então, os psicólogos, eles estudam os períodos, eles conseguem nos fazer raciocinar, porque se a gente não está equilibrado, tudo que a gente vai fazer está desequilibrado. Nós vamos ser aquele funcionário mais ou menos, ou vamos ser o cantor mais ou menos, o ator mais ou menos, tudo a gente é mais ou menos. Regular, não é mais ou menos. Por quê? Porque uma série de outros problemas interferiram no nosso desenvolvimento. O caráter também vai ser mais ou menos. E a tendência é sempre se esconder, não é? A querer esconder debaixo do tapete os erros que cometeu, esconder, não assumir responsabilidade, não assumir um relacionamento. Aí tem gente que começa a ter 4, 5, 6 parceiros, porque não tem responsabilidade. Assumir um, é mais fácil ter 5 do que ter um. Quando a gente se refere a relacionamento amoroso, quem tem 5 não tem nenhum e não é de ninguém. Mas ter um relacionamento é você lidar com os problemas do seu parceiro lidar com os seus problemas. É um enfrentamento da vida, né? É o recomeço
de uma nova família, é o reconhecimento do ser adulto. Não é verdade? Então, meus amigos, tudo isso que a gente está falando aqui é extremamente importante. Muito importante. Nascer em uma nação subdesenvolvida favorece muitos atrasos e erros sucessivos por não ter na cultura pais educadores com uma cultura ampliada, Lu? Sim. Nascer numa nação desorganizada é ser desorganizado. Você tem que ter o triplo de força para buscar ter equilíbrio. Não é? Nascer em país subdesenvolvido ou países com... que às vezes o país não é nem desenvolvido, mas tem um nível de conservadorismo muito fechado. A gente viu o que aconteceu agora nos Estados Unidos, né? Que coisa feia. Uma nação que não é subdesenvolvida. Então, a gente precisa, quando a gente fala de psique humano, de comportamento, a gente tem que ver o que é que a gente está chamando de desenvolvido e de subdesenvolvido. Às vezes o país é até rico, mas não tem, os governantes não têm muito afeto pela humanidade. Um governante que tem afeto pela humanidade, ele não estimula nenhum tipo de violência. E um presidente de uma nação que estimula a violência, claramente não tem afeto pela humanidade. O que as pessoas estão assistindo aquilo e alguém o irá copiar. Entendeu? Então, eu nunca aconselhei as pessoas a buscarem crescimento através dessa via, porque essa via ela é muito falha, ela depende de muitos setores. Nós precisamos tomar a nossa vida nas nossas mãos e não transferir para os governantes uma coisa que eles não querem que seja transferida. Você pode até transferir, mas você vai ficar... Sabe o bebê que chora por um leite, por um peito que não vai vir? Vai ficar a vida toda culpando a política, se justificando com isso e não vai tomar conta de si. Não é? Claro que uma nação mais organizada ajuda, mas são poucas as nações organizadas. Eu conheci muitos países, não é? São poucas, todo país tem sua grande dificuldade. Às vezes o país é rico, como a Suíça, um país que eu conheci muito rico, que ajuda muito, um país organizado. É um país que tem neve, que fica 5, 6 meses sem as pessoas verem o sol. E isso não tem governante que resolva, não é? Então não existe perfeição. O que existe é a gente começar a se responsabilizar. Porque não vai ser o governante que vai ensinar a gente a não ser bêbado. Não vai ser o governante que vai ensinar a gente a não usar droga, a não bater em mulher, a não bater em homem, não é? A ser responsável. É difícil. Como é que o governante vai dentro das casas fazer isso? Então, tudo que a gente está conversando aqui depende bem menos dos nossos governantes. Depende do nosso tipo de consciência, do nosso amadurecimento espiritual. Próxima pergunta. Depois dos 42 anos, os anjos atômicos cessam de se manifestar e acabam? Não, eles já estão completamente manifestos. Você já está com essa rede elétrica pronta, não é? De agora em diante, o que é que vai começar a acontecer? Vai começar a acontecer que a gente começa a envelhecer. E aí precisa ter um ego bem estruturado, precisa ter uma consciência bem estruturada, ter autoconhecimento, precisa viver uma outra realidade. Porque daí para frente o que vai acontecer é, se a gente não troca os valores, né? Vai ficar se esticando nas cirurgias plásticas, nunca as cirurgias plásticas vão parar, a gente vai achar que todo o nosso problema é externo, entendeu? Vai querer que o mundo, tem gente que quer que o mundo todo mude para ele começar a melhorar. E não é assim, né? A gente precisa melhorar por nós. Pergunta. Como abordar dificuldades em relação ao desenvolvimento dos anjos atômicos na terapia? Como abordar as dificuldades dos anjos atômicos? Você pode chegar... Eu estou dando uma explicação técnica, você está fazendo um curso comigo. Então, eu estou lhe dando aqui uma explicação técnica, energética, do que acontece com as pessoas para elas se desequilibrarem ou para elas equilibrarem.
Agora, você não precisa chegar no psicólogo ou numa terapia e dizer, eu estou com um problema no meu anjo atômico. Não, você precisa contar o que está acontecendo na sua vida. Ali você não precisa nem querer ensinar anjo atômico para o terapeuta, nem que ele tenha feito o mesmo curso que você. Quando a gente chega numa terapia, a gente conta o que está acontecendo. Eu tenho ciúme, eu tenho inveja das pessoas, eu já percebi isso, eu tenho inveja imensa das pessoas, aí o terapeuta vai trabalhar o porquê dessa inveja. Eu tenho ciúme, eu tenho insegurança, não é? Eu não consigo entrar em contato com minha sexualidade, eu não consigo entrar em contato com meu sentimento. Então, ali não é o momento do curso. Aqui eu estou explicando a você, tecnicamente, você está fazendo um curso comigo, tecnicamente o que é que acontece com o ser humano se ele, durante a sua vida, não é? Não é só você contar o que está acontecendo. Eu bebo muito, eu estou usando droga, entendeu? Eu contar o que acontece na sua vida, é isso que a gente conta em terapia. O que mais? Perguntas como de onde eu vim, para onde eu vou, de onde viemos, tem a ver com esse contato com os anjos atômicos? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Essa coisa, tem pessoas que querem saber se ela veio de Sírio, se veio do extraterrestre. Antes da gente saber isso, a gente precisa saber quem é a gente. Quem sou eu? Quem sou eu é antes de onde eu vim. Porque se você vê quem é você, você vai começar a ver de onde você veio. Se você é uma pessoa que tem inveja, grita com os outros, tem raiva dos outros, você está vindo do seu eu inferior. Olha, eu vim do meu eu inferior. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que tenho inveja, brigo com todo mundo, sou agressivo, persigo as pessoas, sou fofoqueiro, tenho muita raiva, tenho uma raiva imensa das pessoas, tenho vindo do meu eu inferior. Eu sou uma pessoa que sei que todo mundo erra, eu erro, meu amigo erra, a gente procura aprender com meus erros, não é? Procuro me relacionar com pessoas que aprendem com seus erros. De onde eu vim? Eu vim do meu eu médio, do meu eu humano. Eu sou uma pessoa que gosto de rezar, faço um trabalho social, procuro não julgar ninguém, procuro tratar as pessoas com respeito, não é? Respeito o direito dos outros, respeito o direito da pessoa ter uma opinião completamente diferente da minha sobre as coisas. Não é? Não preciso que as pessoas falem igual a mim para ser meu amigo. De onde eu vim? Eu vim do meu eu superior. Entendeu? Então tudo isso tem a ver com esses anjos atômicos, não é? Da gente viver isso com saúde. Para ele, os anjos atômicos nos levar a ter reflexões sobre quem eu sou. Quando você sabe quem você é meio caminho andado para você ver tudo. Ver tudo na sua vida. Antes da gente saber quem a gente não consegue de verdade saber nada. Se você não sabe quem é você não sabe que tipo de parceiro ou parceira você está procurando para ser namorado, namorada, amiga, amigo. A gente precisa saber quem é a gente. O nome disso é autoconhecimento. Alguma relação entre os anjos atômicos e as planícies do tempo? Não. Nenhuma relação. A não ser que as pessoas são humanas e ocupam as planícies do tempo. Mas dos anjos atômicos, eu tenho... Não. Os anjos atômicos, a planície do tempo dos anjos atômicos é o nosso corpo espírito, é o nosso físico e o nosso emocional. Então nós somos a planície onde os anjos atômicos abrem e nos estimulam. A criança ou o adolescente pode não entrar em contato com alguma dessas energias? Pode. Pode sim. Para as crianças entrar em contato com essas energias, ela precisa ter uma vida mais ou menos harmônica. Se ela começar a entrar em contato, né, com violências, ela fica para o lado de fora, ela vai ter medo. Existe a ideia da gente entender os anjos atômicos é para a gente refletir o eu.
Se a gente não entra em contato com isso, a gente vai ficar sempre do lado de fora. Começa a culpar todo mundo por tudo, nós somos a vítima incondicional de tudo, não é? Tudo é externo, tudo que está acontecendo do lado de fora. Não tem um contato com o mundo interior. Mais pergunta? Se sentir perdido profissionalmente tem a ver com a desconexão dos anjos atômicos? Tem. Se sentir perdido profissionalmente é não ter. Aí pode ter sido dos 4 aos 12 e a pessoa tem que fazer uma revisão. Né? Olha a fita aqui, assiste, depois vê o que eu falei dos 4 aos 12 anos e vê o que estava acontecendo na vida dela. Se o que eu falei estava acontecendo, se não, se estava tendo violência, ou se foi dos 16 aos 22, dos 12 aos 16 anos, não é? Aí é para isso que é bom a terapia, para a gente poder ter alguém para contar o que estava acontecendo com a nossa vida e um profissional dizer, não, mas aqui você recebeu uma violência. Então, quando eu vejo, eu estou falando sobre isso neste curso porque eu sei que as pessoas estão muito perdidas em muitos níveis. Né? A gente está vendo aí, nós estamos com um nível de contaminação maior do que quando a gente não sabia do coronavírus. Quando a gente não sabia do coronavírus, ainda teve menos morte do que hoje, que todos nós, no mundo inteiro, sabemos. Então, se está aumentando o número de mortes, é isso, né? A pessoa no Réveillon, não podia passar um Réveillon sem beber, não pôde ser responsável. Não pôde ser responsável. Então, por que está aumentando? Dia 11 de janeiro, nós estamos com no mundo inteiro um aumento imenso da pandemia. Isso vai dar uma consequência séria. Isso as pessoas que estão perdidas. Uma pessoa que não sabe como se comportar numa pandemia, onde a necessidade de curtir, de brincar, está mais forte do que a realidade. As pessoas que estão fazendo isso, elas estão sem dado de realidade. Então, o que a gente está observando no mundo é falta de dado de realidade, falta de consciência, os jovens sem saber que profissão quer seguir, evasão de escola muito grande. Não tem nada a ver com a pandemia, que a pandemia tem 1 ano. Né? Eu trabalho como terapeuta há muito tempo, já tem uns 15 anos que os jovens que eu atendo, pessoas que estão muito perdidas, não sabem mesmo que profissão seguir. A vida aumentou muito, né, esse número de morte. Às vezes você vê até em condomínio de luxo, jovens se matarem, se drogarem, se acabarem na bebida, não é? Enfim, porque isso antigamente era dito que era uma coisa de criança que não tinha condição financeira. Hoje não existe mais isso. Eu sou terapeuta, atendo todas as camadas sociais, de A a F, e vejo assim que tem muito pouca diferença mesmo. Hoje, na relação com o dinheiro, não tem nada a ver. Às vezes o jovem tem dinheiro, mas o pai não dá a menor importância, a mãe está muito preocupada com... Enfim, você já entendeu. O que mais? Esse é um tema bem sério, porque a luta é séria. Estou agradecendo profundamente que as pessoas estão conseguindo enxergar na infância, nas fases da vida, todos esses momentos que você está descrevendo. Isso, se você está conseguindo enxergar esses momentos, saiba que você precisa de ajuda. E está enxergando, por isso que eu trouxe esse tema para esse grupo. Né? Então, se aconteceu e você não está bem, então saiba que está aí no seu inconsciente, no seu físico, no seu emocional, uma cicatriz. E essa cicatriz precisa ser trabalhada, minha gente. Por que eu quero fazer essa coisa no grupo de membros, onde as pessoas pagam tanto para a gente conseguir fazer um trabalho terapêutico? Não é porque eu estou muito preocupada mesmo, e sou terapeuta, quero ser útil, tenho 40 anos já trabalhando e quero ser útil, e estou me concentrando, estou deixando outros trabalhos para lá e me concentrando no grupo de membros, tentando ser útil para um número maior de pessoas, convidando os terapeutas que são meus amigos para a gente somar e fazer uma coisa boa, não é? Porque é verdade, assim, se você está com depressão, se você está com angústia, se você está com síndrome de pânico, se você está com desvalia, se você não gosta de você, se você é uma pessoa que só vê o lado ruim das pessoas, entendeu? Todo mundo é ruim, ninguém presta. Se você acredita que toda mulher é prostituta, que todo homem é cachaceiro, vagabundo, nenhum homem presta, nenhuma mulher presta, é óbvio que você, em algum desses
momentos da vida aqui, o anjo atômico não abriu e ele precisa abrir. Mas houve uma violência, houve um desvio de percurso, não é? Então é importante retomar essa saúde, é importante, assim aconteceu isso comigo quando eu era criança, mas eu sou adulto, ninguém mais vai fazer aquilo comigo, e está sempre procurando uma forma. Cursos como esse que você está fazendo comigo aqui, eu acredito mesmo que ajuda muito, porque tem 40 anos que eu ouço das pessoas me dizendo: a Lu, esse tema, que tema importante, viu? E este curso que eu estou fazendo com vocês, eu selecionei os temas que durante 40 anos da minha vida foram os temas mais, que as pessoas tiveram mais significativo, foram mais significativo para elas e útil. Lu, tenho 27 anos e vou fazer 28 este ano. Poderia falar um pouco mais sobre este anjo atômico? Poderia sim. 28 anos é um momento extremamente forte na vida das pessoas. É bom que você esteja fazendo um curso como esse, não é? Astrologicamente existe o retorno de Saturno, porque a cada 28 anos Saturno entra numa determinada posição no planeta Terra. E quando nós completamos 28 anos, completamos 28 anos desta posição, que volta à posição que nós nascemos. A posição que você nasceu aos 28 anos volta igual. Então, isso é extremamente forte. O que é que se espera aos 28 anos, né? Que com a liberação dos anjos atômicos, e com esse retorno, chama-se retorno de Saturno, ou seja, você receber as mesmas energias que você recebeu quando nasceu do planeta Saturno, que é o planeta da nossa consciência, da nossa ética, é a nossa caverna interna, é o nosso lado ermitão que sai para a vida. Espera-se um renascimento, espera-se que a gente já esteja alcançando, mesmo no apogeu da idade adulta, já esteja com algumas coisas resolvidas, com uma certa liberdade conquistada, e já tenha opiniões formadas com relação a todos os assuntos que são referentes a atingir a idade adulta, né? Já tenha descoberto os nossos talentos naturais, já tenha nos voltado para uma profissão, enfim, é um momento extremamente forte. Por isso que requer muita reflexão, não seguir impulsos. Todas as recomendações que são para os anjos atômicos dos 28 anos são para os anjos atômicos de qualquer época. Porém, nesta idade, é extremamente importante a gente refletir como nós estamos. Nós já entendemos a nossa orientação sexual? Nós estamos felizes com a nossa sexualidade? Não é? Está tudo bem? O que a gente está fazendo da vida? A gente ainda está um adolescentão, não é? Ainda chega bêbado em casa. Enfim, os 28 anos é um anjo atômico que nos cobra muita maturidade. A depender do que nós fizermos com 28, 29, 30 anos, 31 anos, vai ser marcante para o resto de nossas vidas. Então, estamos numa profissão que gostamos. A vida me fez correr 28 anos, cheguei à condição de adulto. Os anjos atômicos que estão brotando nessa idade são os anjos atômicos que vão fortalecer a minha liberdade enquanto ser adulto. E o que eu estou fazendo com isso? Não é? Para onde eu estou direcionando? Eu ainda não tenho opinião formada, eu fico baseando minha vida pela opinião de minhas amigas, ou tenho que ligar para um, para outro, ou já tenho bastante opinião sobre alguns temas. Enfim, é o momento da gente fazer essa pergunta. Eu me tornei um ser adulto ou eu me tornei um ser adulterado? Porque tem uma diferença, né? O adulterado, ele está lá com 28 anos, enfim, não é? Mas bebe quando dirige. Aí é um ser adulterado, ou seja, não conseguiu
apesar da chegada da idade adulta, dos anjos atômicos que o fortalecem enquanto adultos, ainda não discerniu, ainda traz muitas atitudes infantis, atitudes de adolescente, rebeldias de adolescente, entendeu? Coloca a vida em risco desnecessariamente, não é? O que a gente está fazendo com meus 28 anos? Para onde eu estou canalizando toda essa oportunidade de maturidade? Então, é um momento extremamente forte, de muita reflexão, mesmo da gente se posicionar diante de nós e diante da vida. E se a gente não faz isso, pelo menos aos 28 anos, vai ser bem difícil a gente fazer depois. Porque aí você entra na vida, né? Como é que muda? Entendeu? Né? Pode ter casado com uma pessoa que não gostou, vai, separa, mas não foi uma precipitação aquele casamento, precisava ter acontecido daquele jeito. Hoje, muitas vezes, até tem um inimigo desnecessário, alguém ficou com raiva de mim porque eu encerrei um casamento que eu infantilmente comecei. Então, 28 anos é uma barreira bem impressionante. Vamos lá, Gabriel? Alô? É possível recuperar um anjo atômico que não conseguimos entrar em contato ao longo da vida? Depende da idade, né? Depende da fase, entendeu? Então depende da fase. Você, aos 28 anos, por exemplo, não se permitiu ter uma infância, se a vida não lhe permitiu você ter uma infância, aí você tem que saber como é que recupera, porque senão vai ficar infantil. Não é infantil, é infantilizado. Só quem é infantil é uma criança. Né? A criança, ela é infantil. Mas o adulto, se ele fica infantilizado, é o que eu falei, adulterado. Então depende da idade, depende da fase. Porque o anjo atômico, se ele não ocupa a idade que ele precisa ocupar, ele pode se transformar numa fantasia, numa ilusão, entendeu? No maia, num mito, porque não está mais correspondendo ao espaço, né? Ao corpo, ao espaço que precisa ocupar. Entendeu? Alô, cada pessoa é única. Os anjos atômicos de uma pessoa podem ser mais evoluídos que outras? Veja bem, tem uma frase muito boa, é o que é que eu faço com o que eu tenho. Então, se você tem seus anjos atômicos, não é? Que promovem o seu crescimento físico, o seu crescimento de personalidade, o seu crescimento espiritual, se você canaliza para a evolução, você canalizou para a evolução. Mas não é o anjo atômico que vai canalizar você para a evolução. Então, ele não é mais evoluído, ele vem do DNA. A gente tem que fazer uma limpeza muito grande de anjo atômico também, não é? Por quê? Porque ele vem do DNA. Então, comportamentos que você vê que seu pai e sua mãe têm, que você não gosta, não aprova, você tem que ter muito cuidado. Porque eu vejo muita gente falando do pai, falando da mãe, e vai chegando aí aos 22, 23, 24 anos e está igualzinho. Você reclama tanto do seu pai por ser assim, e você está igual a ele. E a gente muitas vezes não se percebe. Né? A gente consegue ver no pai, na mãe, até no irmão, e às vezes não consegue ver na gente mesmo. Então, o próprio anjo atômico, a gente tem que observar o nosso fator gerador. Pai e mãe, alquimicamente falando, é fator gerador. Isso não diminui nem aumenta o pai, nem a mãe. Não é? É uma forma da gente estudar. Então, como é meu pai, como é minha mãe, que comportamento eles têm? Porque eu tenho o DNA deles dois. Posso manifestar coisas dos dois. Tanto para o bem, tanto para o desagradável. Entendeu? Então, muitas vezes, é muito comum você ouvir, repetiu a história do pai e da mãe, essa menina está repetindo a história da mãe, o rapaz está repetindo a história do pai. Vocês já ouviram falar nisso? Já ouviram falar nisso? Isso é porque a gente também não está fazendo uma consciência no nosso anjo atômico. Então, não é o anjo atômico que nos leva à evolução, somos nós que podemos evoluir. E se a gente consegue evoluir o nosso anjo atômico, a probabilidade dos nossos filhos não herdarem as coisas dos nossos pais é muito grande, porque a gente paralisou isso, mutou, fez a mutação.
não é? Então, eu gosto dessa frase e vou repeti-la. O que é que eu faço com o que eu recebo? Se eu simplesmente repito isso, aí eu estou me transformando numa xerox dos meus fatores geradores. Nem evoluir e regredir, porque o que não evolui regride. Não é verdade? Então, essa coisa dos nossos pais ter muito mais anos do que a gente, nos dá a condição de um espelho, da gente ver, olha, eu posso vir desenvolver isso aí. Tanto doença física, eu posso desenvolver pressão alta. Então, eu vou tomar cuidado com o sal aqui, com minha alimentação, porque eu tenho isso aí. Eu posso desenvolver uma diabetes, não é? Então, eu vou tomar cuidado com açúcar, com minha alimentação. Olha, meu pai é muito arrogante, eu posso desenvolver isso aí. Minha mãe é muito arrogante, eu posso desenvolver isso aí. Olha, meu pai é um homem generoso, minha mãe é uma mulher generosa, eu posso desenvolver isso aí. Entendeu o que é um anjo atômico? É isso. Bebeu uma Não se aguinha. recordar da maior parte da infância e da pré-adolescência tem relação com os anjos atômicos? Pode ser que sim. Pode ser. Eu estava dizendo na estante, às vezes as pessoas fazem perguntas, queria que vocês todos refletissem isso, que eu vou dizer agora. Eu penso que seja uma coisa boa para se refletir, porque eu mesmo reflito sempre no que eu estou dizendo agora. Às vezes a gente faz perguntas como se todas as pessoas fossem iguais e só uma causa aconteceria para todo mundo. E não é assim. Cada pessoa é única. E muita coisa, então pode ter a ver com os anjos atômicos, tem a ver com traumas que a pessoa viveu. São muitos os porquês que produzem um fato, são muitos porquês que produzem uma consequência. Não é? Eu sei que é importante a gente pensar e refletir nos porquês, mas o mais importante é a gente transformar o que não é bom e fortalecer o que é bom. Porque o que fez uma pessoa não se lembrar muito da infância, da pré-adolescência, pode ser muitas coisas, trauma, a pessoa pode ter um perfil desligado, então ela passou por aquela fase e passou de uma forma tão infantil que também não registrou ou não aconteceu fatos marcantes, não é? Pode ser uma pessoa que foi muito protegida pela família, então não passou fatos marcantes, não teve o que lembrar. Para a gente poder ter o que lembrar, é preciso que a gente viva com muita força e intensidade, não é? A memória é como um papel, sabe? Que a gente escreve nela o que vive. Então, se a gente tem um perfil mais desligado, há uma tendência também de não guardar a memória. Então, pode ser muitos motivos para a gente conseguir descobrir qual é o motivo de João, ou de Pedro, ou de Maria, aí só uma terapia, não é? Um processo psicoterapêutico para se fazer uma revisão de tempo, uma psicanálise, para poder, eu não me lembro por causa disso, olha, eu tive muitos traumas, ou eu fui desligado, eu fui uma pessoa extremamente distraída, não guardei minhas memórias, entendeu? A idade simbólica de 28 anos que você acabou de falar, pode ser ilustrada pelo fato de Jesus que ficou no anonimato e só começou a levar a palavra entre 28 e 30 anos? Não vejo nenhuma sintonia. Primeiro que não é a idade simbólica, é uma idade real. Você faz 28 anos, em 28 anos você alcança uma maturidade hormonal, não é? É o período mais interessante para a mulher ter filhos. À medida que ela passa dos 35, 36, 37, os óvulos já estão mais envelhecidos, entendeu? O homem também, o esperma começa a diminuir a vivacidade, a fertilidade mais para frente, não é? Então não é uma idade simbólica, é uma idade concreta, em que seu corpo atinge uma maturidade glandular. As glândulas têm uma relação direta com os chakras. Então não é uma idade simbólica, é uma idade de maturidade. A partir deste momento, tudo que você faz se transforma em dharma consciente ou karma consciente. Entendeu? Se aos 28 anos você dirige bêbado e atropela uma pessoa, o nome disso é karma consciente. Se um adolescente fez isso com 12, 14 anos, ele ainda não tem maturidade suficiente, organicamente, essa maturidade não existe.
não existe essa maturidade, não é? Então ele fez um karma inconsciente, entendeu? Então não é uma idade simbólica. E não tem a ver com a história de Jesus, porque essa história de Jesus aí é uma história meio furada. É meia furada. Existe o Jesus histórico que você sabe tudo que ele fez. Ele foi estudar na escola do Egito com 12 anos, né? Saiu dessa escola com 24 anos, foi morar com os essênios e ficou lá com os essênios por muitos anos, entendeu? Então não tem nada de simbólico não, é bem concreto essa história. Alô, e as crianças que foram obrigadas a se tornarem adultos em miniatura? É uma criança adulterada, né? É uma criança que ela tem a infantilidade, ela está sendo madura, quer dizer, ela está sendo adulta, mas não tem maturidade para isso, não tem responsabilidade para isso, e isso pode trazer uma série de problemas. Existe inclusive doenças mesmo, síndrome do cansaço crônico é uma delas, né? A pessoa atinge a idade adulta e tem muito cansaço. Quem identifica isso são psiquiatras, neurologistas, enfim. Então tem umas consequências bem negativas. Tem pessoas que chegam aí com 30 anos e já não tem energia, entendeu? Né? Não tem, traz uma fadiga muito grande, e essa fadiga pode ser a síndrome do cansaço crônico, por essa criança ter sido cobrada, exigido dela uma maturidade que ela não tinha ainda condições de entregar, né? É bem sério. Alô, poderia falar mais sobre a relação dos anjos atômicos com os chakras e a Kundalini? A relação que os anjos atômicos têm com os chakras e com a Kundalini é a relação que nós temos com os chakras e com a Kundalini. Então, na primeira infância, né, os anjos atômicos da primeira infância, olha aí no seu caderno as idades dos anjos atômicos. A primeira infância vai até 7 anos. A segunda infância vai ali até 9, 10 anos, em média, né? Aí começa a puberdade. Então, eu vou falar assim. Os chakras, eles começam a nos mobilizar desde a hora que a gente sai da barriga de nossa mãe. E aí depende muito também de quantas visitas nós já fizemos à Terra. Crianças que já fizeram muitas visitas à Terra, elas já se adaptam melhor ao corpo, elas já se comunicam melhor, elas trazem uma inteligência, uma precocidade infantil, não é maturidade. Ela aprende coisas assim, a ver cores. Minha neta, por exemplo, tem 3 anos. Ela identifica todas as cores. Ela tem um equilíbrio maravilhoso. Ela pega a motinho dela, sai na rua, ela faz a curva. Ela tem uma lateralidade muito boa, né? Ela tem ritmo. Ela toca com o pai tambor, piano, essas coisas. Ela toca muito bem. Enfim, isso já demonstra um espírito que já esteve no planeta Terra algumas vezes e que traz em si alguns aprendizados que, ao passar de novo por esses aprendizados, passam com mais tranquilidade. Não é? Ela já engateou de macaquinho, é todo um histórico que minha filha está fazendo dela. Ela já andou de macaquinho, que é bem raro, né? A criança já faz a idade do macaco antes de passar pelo peixe, que é se arrastar o corpo, né, engateando, depois a idade do gatinho, que é quando engatia, enfim, né? Então, crianças que já fez muitas vezes isso em planeta Terra, traz uma facilidade maior. É como se estivesse lembrando e já atuando, né? Lembrando e já atuando. Então, esses chakras são bem ativos, tanto que minha filha já cuida dos chakras dela. Enfim. Não é? Então, os chakras podem já estar ativados desde a hora que a gente nasce. Como falei, depende da quantidade de vezes que a gente veio ao planeta Terra. Porque se a gente veio poucas vezes, ainda está muito na matéria densa, na matéria concreta. Quem estuda astrosofia sabe das planícies do tempo que eu falo. Então, está muito ainda na matéria muito concreta, na primeira e segunda planície do tempo, a matéria é muito concreta. Então, se já veio mais vezes à Terra, já está extrapolando dessa matéria concreta para o corpo das emoções, e nisso ativa outro tipo de inteligência, não é?
enfim. Porém, a sexualidade não. A sexualidade, a energia kundalínica de uma criança até a primeira infância, ela está muito voltada para printar, para desenhar, para dançar, para tocar. Você vê que criança que quando começa a se masturbar muito, né, que você vê que já é uma masturbação, com 3, 4, 5 anos, a gente vê que ali já tem algum descompasso, algum destempero, entendeu? Não chega a ser um problema, mas é bom prestar atenção, principalmente se é muito, não é? Porque quando a criança descobre as partes do corpo, ela fica, né? Ela descobre a orelha, ela enfia o dedo na orelha, ela descobre o nariz, ela enfia o dedo no nariz. Então, nas outras partes do corpo é a mesma coisa, entendeu? Então, a relação que a gente tem com a Kundalini e com os chakras tem a ver, somos nós, não é? O anjo atômico é um conglomerado de energia que nos leva de uma fase para outra. A Kundalini, ela, não posso dizer que não tem relação com o anjo atômico, porque o anjo atômico ele é uma força que desperta dentro da gente, não é? Com as glândulas, com todo o processo hormonal. Mas diretamente, né, assim, está aqui anjo atômico, está aqui Kundalini trabalhando, não existe essa relação. A relação da Kundalini e dos chakras é conosco. Sou professor. Quando a gente estudar chakras e Kundalini, quer dizer, eu estou ensinando isso, chakras e Kundalini, no grupo de astrosofia. Sou professor. É possível auxiliar os estudantes para o bom desenvolvimento dos anjos atômicos? Sim, eu acho que um bom professor já faz isso naturalmente, não é? Quando ele sabe dosar o que cobra para seus alunos. Entendeu? Então, se é adolescente, ele já pede um nível de cobrança. Se eu estou lidando com a criança, já não tem nível de cobrança, não é? Sem dúvida. Um bom professor, ele está naturalmente já fazendo isso. Entendeu? Ele já não passa muita mão na cabeça do adolescente, não é? Que sabe que se adolescente precisa ter responsabilidade, é que às vezes os pais não deixam. Pai, às vezes, não deixa nem terapeuta, nem professor trabalhar. Não sei se você concorda, professor. Não deixa a gente trabalhar. Mas o professor, ele teria um papel muito importante na vida de um adolescente se os pais colaborassem. Às vezes o professor cobra, dá uma nota baixa porque o aluno não teve ou um bom comportamento em sala, ou deu uma nota baixa porque ele não estudou, e às vezes o pai vai lá e pede, briga, inventa história que o aluno estava doente. Eu sei que eu fui professora também. Então, eu penso que o professor, ele poderia ser a pessoa que mais poderia ajudar um adolescente, porque tem nas mãos uma coisa que o adolescente quer, é a nota, né? É o conceito, entendeu? E se deixa o professor, né, ele vai atuar. O adolescente vai aprender a ter limite, vai aprender que perde, que ele pode perder um ano, que ele pode ter que passar as férias estudando para uma recuperação, enfim. Seria bom se fosse assim. Já foi assim um tempo, né? Quando eu era menino era assim. Meus professores trabalharam muito na minha formação, na minha responsabilidade. Ele concordou com você e agradeceu a sua resposta. Beijo, professor! Uma pessoa pediu para você falar mais sobre o momento em que a criança troca os dentes. O que acontece? É um momento muito sério. Dente é osso, ela vai trocar um dente, né, que chama-se dente de leite, porque é feito pela lactância, enfim, por um outro período, por um período da vida dela, que constrói os dentes. E o ciclo da segunda dentição vem do osso. Então é um período que a criança sente a dor do crescimento. Não é todo mundo que sabe disso não, sabia? Mas que a criança sente, ela sente dor nos ossos, não é? Quando ela nasce dente de leite, ela sente, dói. Mas quando nascem os outros dentes, pode ser que ela não sinta na boca, mas sinta um certo cansaço, sinta dor nos ossos, que chama-se leigamente de dor de crescimento, que a gente precisa até observar, porque muitas vezes essas dores, essas trocas, porque é o osso que tá vindo, né? E o sangue nasce do osso. Tem um momento onde o ser humano, nessa fase, entra em muito contato com nossa densidade. A parte mais densa nossa é os dentes e os ossos,
porque de lá nasce o sangue. Então é muito importante assim que essa criança tenha muito limite. Se ela está fazendo uma coisa errada, que seja chamada a atenção. É um período que, se o pai e a mãe não conseguir educar, vai ser bem difícil lá na frente. Eu digo sempre que aos 7, 8 anos podemos estar criando um filho ou um psicopata, não é? Porque o osso está vindo, o sangue está vindo. Então é um momento de se ter bastante atenção, se ter limite, já dar alguma responsabilidade, prestar atenção se veio uma depressão perto. A criança não sabe identificar ainda essa dor, não é uma dor como um dor de dente, como uma cárie, né? Mas tem a dor do crescimento. É importante ficar atento e é um momento onde a educação precisa ser precisa, sabe? Assim, com muita precisão, como uma bússola, entendeu? Não estou falando de bater, nada disso. Eu estou falando de estar atento com a educação dessa criança, né? É importante isso. Alô, o que fazer com os adolescentes com a explosão de hormônios? Nada. O que precisaria fazer com o adolescente, vou ter que fazer educação física, não é? Que não se tem mais, por exemplo, nas escolas, o incentivo ao esporte, entendeu? Os bailinhos, né? Na escola que eu estudava tinha um bailinho ao sábado que a gente ia dançar. E alguns professores tomavam conta da turma. E aí tinha um aluno que era mais responsabilizado, sempre me chamavam, por exemplo, para ser monitor, para estar ali prestando atenção, para a coisa não ir para um lugar que não tem que ir, né? Então, um adolescente ele precisa de uma vida versátil, ele precisa de responsabilidade, é fundamental a responsabilidade. Eu digo assim, tem pai que paga babá para filho até 17, 18 anos, né? Que a babá que pega a toalha que ele joga no banheiro, a calcinha que joga, a cueca que joga, entendeu? O adolescente, ele precisaria trabalhar, cuidar da roupa dele, cuidar da toalha dele, como era antes, não é? Ter responsabilidade com as roupas, ter responsabilidade com o que é dele. Antigamente, meninos nessa idade ajudavam o pai a lavar o carro, hoje o pai leva o carro na lava-jato, né, e seria tão bom. Tinha coisas que eram muito boas e que a tecnologia modificou e a gente observa um certo infantilidade nos adultos, né? Eles ficam muito... E é difícil, sabe? É difícil, porque tem que ter muita luz para poder a pessoa crescer sozinha. Depois dos 22, 23 anos, a gente só cresce sozinho, só cresce se quiser, não é? E se a gente for estimulado a crescer, aos 22, 23 anos, a gente continua crescendo, evoluindo, melhorando, amadurecendo. Senão, a gente vai ficando bobão mesmo. Alô, como podemos entender que as crianças de agora são espíritos mais evoluídos, espíritos índigos, se são mais teimosas e não respeitam os pais? Eu adorei essa pergunta. Gente, sempre teve criança índigo. O que se fala de índigo com Chico Xavier foi. Um Divaldo Franco foi, um Ogananda foi, um Osho foi. Eu prefiro não comentar. Vamos lá? Crianças em que a troca de dente ocorre muito antes do normal, do esperado, há algum problema com os anjos atômicos? É o que eu falei. Nós temos uma tendência a achar que só uma coisa causa um problema no ser humano. E muitas vezes os motivos são muitos. Se ela está trocando o dente muito cedo, aí eu realmente entraria em contato com o fonoaudiólogo, ver se ela está falando bem, se a língua não está empurrando esses dentes, entendeu? Eu entraria em contato com dentistas, não é?
com o médico para poder entender o que está acontecendo. Tudo que é precoce demais ou que demora demais requer algum cuidado, algum zelo. E pode ser que vá no médico, vá no fonoaudiólogo, no dentista e dizer, não tem nada, é o jeito que esta criança é o time dela, é o tempo dela, entendeu? Mas convém averiguar. Tem uma pessoa pedindo para você falar um pouco mais sobre o resgate do anjo atômico. Não é uma coisa simples, é um resgate. Toda vez que a gente faz um processo terapêutico, a gente está resgatando alguma coisa. Esse tratamento que eu estou propondo para as pessoas é de resgate de energia também, não é? Todo o trabalho terapêutico, ele visa um resgate. E agora fica difícil de assim, resgatou ou não resgatou o anjo atômico? Entende? Anjo atômico não é um órgão físico que não nasceu e a gente vai tomar um remédio e esse órgão vai aparecer. Na verdade, não é assim que acontece, não é? Mas todo o trabalho terapêutico em que você melhora, em que você se recupera, em que você supera os traumas, supera os bloqueios, você está resgatando os seus anjos atômicos. Todas as terapias que você sente que está lhe melhorando, que está fazendo você superar as suas crises, não é? Os traumas é um resgate de anjo atômico. Existem anjos atômicos coletivos? Não. Não. É coletivo porque a soma de 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá muito, né? Mas não existe assim. Anjos atômicos, minha gente, é o nosso organismo físico e o organismo emocional e o organismo etérico amadurecendo, passando de fase, não é? Então, esses três juntos, ao passar de fase, libera um conjunto de energia. Se você quebra uma coisa, faz tac, ali você quebrou uma energia. Não é verdade? Então, quando a gente passa de fase de idade em que hormônios modificaram o seu comportamento, o corpo etérico modificou o comportamento, o emocional também modificou, está mais amadurecido, houve ali uma quebra, uma mudança. Essa mudança chama-se explosão de anjo atômico. Está mais claro agora o que eu estou falando? Não é um órgão, não é olho, não. A gente muda de fase de vida e nessa mudança tem uma quebra com a fase anterior. E nessa quebra é liberado uma energia. O nome dessa energia é anjo atômico. Ao longo da história da humanidade, essa captação dos anjos atômicos também evoluiu? É o que eu disse, não é? Evoluiu sim, porque quando nós éramos Homo sapiens, não sabíamos, não tínhamos ainda uma verticalidade, né? Nós somos bem mais verticais, não tínhamos ainda desenvolvido a força humana e não aproveitávamos os anjos atômicos como aproveitamos hoje. Morríamos muito cedo, né? A média de idade era muito pequena, não é verdade? Então nós não tínhamos a inteligência elaborada para melhor aproveitar os anjos atômicos. Então, desta fase para cá, melhorou muito. E a evolução, eu já disse, é o que a gente faz com o que a gente tem. Não é? Uma pessoa que ela tem evolução, a mão dela não agride os outros, entendeu? A mão dela está ali, tem um gestual que, ao levantar, não bate no rosto de ninguém. Quando ela encosta a mão em alguém, essa mão é leve, não afunda o corpo da pessoa, não é? É a mesma coisa que os anjos atômicos. A evolução, ela nos dá atenção, nos dá foco, inteligência, capacidade de auto se conhecer, capacidade de perceber quem verdadeiramente somos, porque muitas vezes nós temos uma imagem de nós mesmos que não condiz com a realidade. Tem pessoas que se acham maravilhosas e não são mesquinhas. Não é? Não aguenta ouvir que é mesquinho também, não quer ouvir. Entendeu? Então, o que faz a gente evoluir é o que a gente faz com o que a gente tem.
Se você é uma pessoa que está buscando se perceber e descobre, puxa, eu achava que... Não, eu estou vendo que eu sou mesquinha. Não é? Eu como escondido, eu não divido nada que eu tenho com ninguém. Se chega um colega, eu deixo o chocolate na bolsa. Se um colega me pede um dinheiro emprestado, eu poderia emprestar, mas eu não empresto. Eu acho que ele que se vire, não é? Aí a gente vai descobrindo o que a gente é, e ele fala, não quero mais ser assim, vou ser uma pessoa diferente, né? Vou respeitar o trabalho dos outros, entendeu? Então, evolução é o que a gente faz com o que a gente tem. É o que a gente faz com nossa mão, com nossos chakras, com nosso sentimento, com nossa inteligência. Eu uso minha inteligência para perseguir os outros. Então, isso não é evoluir, não é? Então, o que faz a gente desenvolver é o que a gente faz com o que a gente tem. Anota essa frase aí e pensa nela um pouco. Como se dá a questão, mais uma pergunta de anjo atômico, Tudo bem, vamos lá. Aos autistas, como se dá esse processo? Os autistas, eles disparam os anjos atômicos igual a todas as pessoas. O que muda é que ele não tem a percepção, ele não aproveita muito esses anjos atômicos, ele ainda não sabe aproveitar, não é? Ele não tem inteligência, ele não tem sensibilidade para poder aproveitar esses anjos atômicos, mas os anjos atômicos acontecem do mesmo jeito, o autista troca de dente, não é? O autista cresce, faz esperma, menstrua, entendeu? Os hormônios estão ali trabalhando, é exatamente igual. O que acontece é que ele não tem atributos de desenvolvimento da força humana, atributos de desenvolvimento da inteligência para poder aproveitar os anjos atômicos. É só isto. É só essa única diferença. E tem gente que não é autista e também não aproveita. Não aproveita. Eu conheci garotas que não queriam crescer, não queriam menstruar, porque tiveram problemas com isso, ou queriam muito ampliar a infância, não é? E aí menstruar, ficar mocinha, era um problema, era um trauma, não queria. Enfim, então tem muita gente que não é autista e também não aproveita. E o objetivo deste curso que eu fiz é com argumentos para as pessoas aprenderem a se conhecer mais. A gente precisa aprender a se conhecer. A gente precisa saber de hormônio, precisa saber como é que o nosso corpo etérico se desenvolve, a gente precisa saber as idades que são mais importantes dentro da trajetória do nosso desenvolvimento, a gente precisa aprender sobre sonhos. Então eu cataloguei assim, alguns temas que são de profundo autoconhecimento. As pessoas às vezes acham que autoconhecimento é só mapa astral, não é. Isso aqui também, conhecer os hormônios, se conhecer, é um curso de autoconhecimento. Tá bom, meus amados? Eu estou muito feliz, quero dizer isso a vocês, não é? Tem pessoas que falam assim, Lúcia, eu não estou trabalhando demais, nem de menos. Eu estou trabalhando naquilo que eu dou conta de trabalhar e aquilo que a minha responsabilidade me chama, principalmente o que minha responsabilidade me chama, e é uma forma de eu dividir tudo o que recebi da espiritualidade. É minha forma de agradecer ao mundo espiritual. As coisas que me ensinaram, os cuidados que tiveram comigo, de me levar para essas casas astrais, para eu aprender. Não é? Beijo, turma. Amo vocês. Vamos cuidar da gente, vamos cuidar da nossa turma. Vamos ser fortes para aguentar os ventos que vêm de fora. Até logo, gente.